Olá, nós estamos iniciando o programa É Lei com o objetivo de apresentar à sociedade maranhense a produção parlamentar na Assembleia Legislativa, sempre mostrando leis que modificam o dia a dia em nosso estado. E no programa de hoje você vai ver. Defensoria Pública do Estado cria o Cantinho da Amamentação para incentivar esse laço de carinho entre mãe e filho. Você vai conhecer a lei que protege as meninas e mulheres com deficiência vítimas de violência. E vai ver também uma matéria que mostra por que o Maranhão demorou tanto a reconhecer a independência do Brasil. A linha chilena é uma versão mais sofisticada da conhecida linha de cerol. É proibida de ser fabricada e comercializada no Maranhão. Isso já está determinado. É uma lei aprovada pelos deputados e sancionada pelo governo. Resultado de uma mistura de vidro moído e cola, a linha é capaz de provocar acidentes gravíssimos. E foi possivelmente a causa da morte de um empresário durante a prática de parapente. Quem nos explica toda essa história é o repórter Joelson Braga. A causa do acidente ocorrido no último fim de semana que motivou a morte do empresário Sandro Antônio, proprietário do bar Adventure na Avenida Litorânea, está sob investigação. Este instrutor de voo, com mais de 12 anos de experiência, acredita que a causa tenha sido uma linha cortante, provavelmente uma linha chilena. Não precisa nem ter muita experiência com a coisa, para você ver, você perceber, né, de acordo com o equipamento, que foi de fato causado por uma linha cortante, um objeto cortante, ou seja, o objeto que a gente poderia ter lá em cima para cortar linha, são essas linhas de pipa, não tem outra coisa. Um detalhe neste caso é que existe uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do estado que proíbe a fabricação comercial e a venda de cerol, substância constituída de vidro moído e cola, muito utilizado na prática de soltar pipas, assim como a fabricação e a comercialização da chamada linha chilena, fio encerado com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio. Este major do Corpo de Bombeiros ressalta os perigos das linhas cortantes. É importante que se faça uso desse material em ambientes abertos para evitar acidentes automobilísticos e também contato com rede elétrica. E lembramos que é proibido a utilização de linha chilena ou qualquer outro material cortante no material utilizado com a pipa, exatamente para evitar que acidentes em contato com as pessoas aconteçam. O instrutor de voo ressalta ainda que é pouco provável que tenha havido falha mecânica. É uma informação inverídica, sendo uma vez que, esses motores, eles são, periodicamente, são revisados e a gente não precisa de motor para voar, a gente precisa de motor para deslocamento. Quem voa em si é a asa. É a que foi danificada, foi a asa. As causas do acidente devem ser investigadas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O Maranhão é muitas vezes pioneiro na edição de leis de combate à violência de gênero. Um exemplo disso é a aprovação da lei que institui o dia 1º de agosto para uma reflexão mais profunda sobre a violência contra meninas e mulheres com deficiência. Um tema pouco debatido no Brasil, como nos conta a repórter Márcia Carvalho. O dia 1º de agosto agora é considerado o Dia Estadual de Combate à Violência contra Meninas e Mulheres com Deficiência. A data foi instituída no calendário oficial do Estado por meio da Lei 11.797 de 2022, aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão e sancionada pelo governo do Estado. A lei é fruto de um trabalho coletivo entre parlamentares e a sociedade civil. Muito feliz com esse avanço, que na verdade é uma luta do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão há muitos anos. Desde 2019 a gente já tem essa previsão expressa na Lei Maria da Penha, né, de que seja feita essa informação da condição de deficiência quando dos registros de ocorrência, mas infelizmente no estado do Maranhão só agora, a partir de 2022, que a gente teve essa informação inserida no SIGMA, mas assim, a gente considera um avanço que pelo menos agora já temos. A norma revela o pioneirismo do Maranhão em editar leis em âmbito estadual de combate à violência de gênero, agregando à Lei Maria da Penha mais dispositivos de proteção a meninas e mulheres contra os agressores. De acordo com a advogada, que também coordena a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, o Dia Estadual de Combate à Violência contra Meninas e Mulheres com Deficiência, instituído por lei no Maranhão, representa um grande avanço, já que o tema é pouco debatido no Brasil.
A gente só conseguiu aparecer nas estatísticas do Atlas da Violência em 2020 e a gente sabe que ainda foi de uma forma muito diminuída perto do que é a nossa realidade de violência contra mulheres com deficiência. Então, a gente acredita que essa lei vai nos ajudar muito nesse sentido, principalmente para que as campanhas sobre violência, sobre prevenção à violência, sejam feitas em formato acessível, porque a gente acha que é justamente através da informação que a gente começa a proteger todas nós, meninas e mulheres, e principalmente qualificar a nossa sociedade para estar somando forças com a gente nessa luta e para que o serviço público de segurança possa ser prestado de uma forma mais eficaz. A lei que cria o Dia Estadual de Combate à Violência contra Meninas e Mulheres com Deficiência também foi comemorada por representantes de entidades de proteção a pessoas com deficiência e a meninas e mulheres de todo o país. Nesse momento nós temos um momento de grande celebração e ao mesmo tempo de reflexão de que nós podemos fazer muito mais pela nossa sociedade e que nós precisamos engajar outros segmentos, não só da pessoa com deficiência, porque a discussão sobre a violência contra a mulher, de um modo geral, ela pertence a nós todos. O recorte às meninas e mulheres com deficiência colabora para também enxergarmos os dilemas enfrentados por essas pessoas. Um dia para falar sobre um assunto é declarar o apoio a qualquer ação que construa políticas, ações e debates sobre o tema. Nesse sentido, fortalece as bases que atuam nas áreas de atendimento às violências e, nesse caso, especialmente as meninas e mulheres com deficiência. Olha só que notícia legal. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão criou um espaço reservado só para as mães que ainda estão amamentando. O objetivo desse cantinho da amamentação é incentivar essa forma de carinho entre mãe e filhos. Foi a importância desse laço que levou os deputados aqui da Assembleia Legislativa a aprovarem uma lei que garante que a amamentação pode ser feita em qualquer lugar, deixando às mães a decisão de onde e quando querem alimentar seus bebês. Há 6 anos existe uma lei estadual que assegura a amamentação em qualquer local público ou privado. Essa legislação também estabelece que a lactante decide pela conveniência de amamentar ou não o bebê ou a criança. Aline Aikel, mãe de Liz, sabe da importância de amamentar e garante que sua prioridade é o bem-estar da filha, independente do local. Se toda mãe pudesse deixar a livre demanda, amamentar desde o início, para a imunidade, para o crescimento, enfim, é muito benefício que não dá nem para somar. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão promoveu o encontro de defensoras, servidoras e estagiárias que amamentam, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar sobre o ato na inauguração de um espaço destinado para mães e filhos. Essa inauguração faz parte da programação do Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. O cantinho da amamentação é um lugar onde a gente pode ficar tranquila, né? Nossos filhos podem ficar tranquilos e a gente pode amamentar com calma. A gente aqui na Defensoria quer mostrar que aqui é um espaço para as mães, para os filhos, para amamentar. E além da importância da amamentação, a importância para a saúde, tem uma importância simbólica mesmo, para que as mulheres possam estar presentes com seus filhos. De acordo com o Defensor-Geral do Estado, a sala será um espaço acolhedor e confortável para que as mães possam amamentar seus bebês. A intenção com a entrega da sala é também estimular o aleitamento até os 2 anos de idade, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde. A Defensoria é um espaço livre para a amamentação. O cantinho da amamentação é um espaço para aquelas mães que queiram um pouco mais de privacidade ou trocar a fralda do bebê, etc. Mas em qualquer ambiente, de qualquer núcleo da Defensoria, no estado todo, as mulheres têm o direito de exercer a amamentação em qualquer espaço e a qualquer momento. O momento da amamentação é único e deve ser aproveitado da melhor maneira, tanto pela mãe quanto pelo bebê. Um local específico para essa amamentação, ele é fundamental, ele é muito importante realmente, idealmente em todas as repartições que abrigam a mulher, que abrigam as crianças, ou que elas frequentam. Independente do local ser reservado ou público, a mãe tem o direito de amamentar seu filho onde e quando for necessário. Vale ressaltar que, em caso de proibição ou constrangimento, é estabelecida uma multa no valor de R$ 500 por cada reclamação. Afinal, importante mesmo é a conscientização que amamentar é um ato de amor. A seguir, você vai conhecer mais leis que mudam a sua vida. É Lei, volta já, é um instante só.
Cerca de 7 milhões de pessoas no mundo todo têm problemas de visão causados pelo glaucoma, uma doença silenciosa que pode levar à cegueira se não tratada a tempo. Para chamar a atenção para um problema tão grave, foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do estado uma lei que institui o dia 5 de agosto como o dia de combate ao glaucoma. E mais, institui também uma semana inteirinha só para a conscientização dos efeitos da doença. O glaucoma é uma doença silenciosa causada principalmente pela elevação da pressão intraocular no nervo óptico. Segundo o Atlas Vision, estima-se que o glaucoma esteja presente em pelo menos 3 milhões de pessoas cegas no mundo e em outros 4 milhões de pessoas com perda moderada da visão. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, calcula-se mais de 900 mil pessoas afetadas pela doença. O glaucoma é uma doença silenciosa, preocupante e que leva à cegueira. Existem várias maneiras de se controlar o glaucoma, mas para isso você tem que fazer suas consultas regularmente ao oftalmologista. Questione sempre, toda vez que você for ao seu oftalmologista, veja se você tem algum problema no fundo do olho, a pressão elevada. Não deixe de fazer suas visitas regulares. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Maranhão e sancionada pelo governo do estado instituiu no calendário oficial o dia 5 de agosto como dia de combate ao glaucoma e também criou a Semana Estadual de Conscientização sobre a importância da prevenção contra a doença. Dona Maria das Dores sabe da importância da prevenção. Nos primeiros sinais de dificuldade na visão, procurou a oftalmologista e iniciou o tratamento. Eu vivo todo o tempo no tratamento. Eu uso todos os dias uma gota do colírio. Você sabia que o Maranhão foi um dos últimos estados a aderir à independência do Brasil? Isso se explica pelas fortes ligações que o nosso estado, um dos mais ricos na época, tinha com a coroa portuguesa. Por conta de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, o dia 28 de julho é feriado no Maranhão. Mas quem nos conta essa história direitinho é o repórter Joelson Braga. A influência portuguesa no Maranhão ainda pode ser vista nos dias de hoje pela presença das edificações e também pelo projeto urbanístico do centro histórico. Agora, no século XIX, esta relação do Maranhão com Portugal era muito intensa. A proximidade geográfica favorecia as trocas comerciais. Além disso, os filhos das ricas famílias de maranhenses estudavam na Europa, principalmente na Universidade de Coimbra. Estes fatores foram determinantes para que o Maranhão só aderisse à independência quase um ano depois. Tudo se explica porque, neste período, o Maranhão era uma das mais ricas regiões do Brasil. As relações políticas e comerciais com o sul e sudeste do país eram pequenas. Este historiador explica o momento político e a forte relação do Maranhão com a coroa portuguesa. É importante pensar que a independência ela é um projeto do Rio de Janeiro, dos negociantes do Rio de Janeiro interessados na permanência do regente Pedro, né? E diante das resistências de Portugal para que o Pedro, filho do rei, permanecesse no Rio, você tem um processo de independência, né? Mas ela não é interesse de todo esse território. No Maranhão, no Pará, na Bahia, as conexões políticas, comerciais eram muito mais ligadas a Portugal do que ao Rio de Janeiro, né? Então, não por acaso, essas independências vão acontecer só no ano seguinte e a partir de confrontos militares, né? No caso do Maranhão, 28 de julho. A São Luís, da primeira metade do século XIX, era conservadora, avessa aos comandos vindos do Rio de Janeiro, centro político do país. O Brasil, ele não era uma unidade territorial, eram vários Brasis dentro do próprio Brasil. O processo de independência se dá ali no centro-sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, que era o centro, né? Então, a independência era dessa região. Aqui no norte, ninguém tinha nada a ver, entendeu? Então, os portugueses que dominavam o cenário político, o cenário econômico aqui no Maranhão, na província do Maranhão, eles vão se manter leais a Portugal, né? Então, é o Brasil tentando se tornar independente da sua metrópole, né, de Portugal. E os maranhenses eram portugueses. Documentos do Arquivo Público do Maranhão revelam momentos de tensão durante o período. Um dos ofícios
revela que o Piauí propôs ao Maranhão aderir ao sistema independente, mas as divergências políticas levaram o Maranhão a armar-se contra o Piauí. E no interior do estado, vários conflitos ocorriam. Cidades eram tomadas e São Luís sofria bloqueios internos e estava sufocada até com falta de suprimentos. Mas a cartada final para a adesão à independência foi a chegada do navegante escocês Lord Cochrane, que ameaçava bombardear a ilha. Quando Cochrane chega aqui em 26 de julho, há uma situação já, eu diria, de esgotamento das forças portuguesas aqui, já concentradas apenas na capital e em Caxias. E o que ele faz, basicamente, é oficializar esse ato no dia 28 e depois tomar as principais medidas de reorganização política desse novo Estado. Vai confiscar uma série de navios e de produtos pertencentes àqueles que eram identificados como portugueses, vai depor a antiga junta de governo e organizar a eleição de outra. Então, ele tem um papel decisivo, importante, já numa fase bastante adiantada do processo. Diante da falta de apoio militar vindo de Portugal, a província foi obrigada a aderir à independência em 28 de julho de 1823. Eu fui encontrar com esta professora do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão na Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís. A rua leva este nome porque era habitada em sua maioria por comerciantes portugueses no século XIX. Ela explica o que ocorreu após a adesão. Esse é um momento, né, que se chama a Era das Revoluções. Elas estavam acontecendo no mundo todo, né? Na Europa, na América Espanhola, e a América Portuguesa também estava em convulsão. Essas convulsões chamam as guerras de independência. Ela vai gerar uma instabilidade política no Maranhão que vai desembocar em vários movimentos com armas, com combatentes, né? Com guerra de guerrilhas, mortes, né? E que vai desembocar na Balaiada, que foi um movimento social de grande monta ocorrido em 1838. Ela me conta ainda que o 28 de julho de 1823 foi mais simbólico e que a independência, de fato, nunca ocorreu por completo. Não houve realmente uma mudança de estrutura social. A escravidão ainda continuou, né? E esse é um momento de você fazer reflexões, né? De você pensar sobre democracia, sobre uma verdadeira libertação, né? Mas a data que marca a adesão do Maranhão à independência do Brasil, devido à sua relevância histórica, sempre é lembrada pelos maranhenses. E inclusive motivou a Lei 2.457, de 1964, que criou o feriado em todo o estado. É um momento para refletir sobre a importância da luta dos maranhenses, que sonhavam com uma pátria e queriam um país para chamar de seu. O Elei de hoje fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa durante a semana e até a próxima. Tchau!